Dilma. Senadores participaram hoje do seminário Federação e Guerra Fiscal, organizado pela Fundação Getúlio Vargas e o Instituto Brasiliense de Direito Público. Entre os assuntos debatidos, mudanças na cobrança do ICMS. Representantes dos 3 poderes e especialistas da área tributária participaram do seminário. Eles discutiram o equilíbrio na distribuição de receitas entre a União e os governos estaduais. Temas como o Fundo de Participação dos Estados, os royalties do pré-sal e a reforma do ICMS, que também são debatidos no Senado, estão no centro da discussão do Pacto Federativo. Em que pese o fato, portanto, da Constituição de 88, expressar de forma clara a preocupação com os desequilíbrios regionais, nós estamos em 2011 diante de uma crise do sistema federativo. Entre os tributos administrados pelos estados, o mais importante é o ICMS. Além de ser a principal fonte de receitas, o imposto é utilizado como arma na chamada guerra fiscal, que se caracteriza pela concessão de incentivos para atrair empresas. Os estados abrem mão de impostos em troca de investimentos e empregos. Na opinião do ministro da Fazenda, Guido Mantega, é preciso acabar com a guerra fiscal, que está levando a conflitos judiciais. Muitos estados já recorreram ao Supremo Tribunal Federal questionando a concessão de benefícios para as empresas sem a aprovação do CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária. O ministro disse que o governo federal quer mudar o sistema de cobrança do ICMS. A nossa proposta é que haja uma redução dessas 2 alíquotas para um patamar próximo de 3% a 4%. Então, dessa maneira, nós estaremos mudando a cobrança do tributo, transferindo para o destino uma parte maior do produto e tirando da origem. A proposta do governo federal não tem consenso entre os governadores. Aprovar hoje o ICMS interestadual de maneira uniforme com 2% para os estados brasileiros é muito bom, mas seguramente alguns estados, como São Paulo e Amazonas, entrariam numa crise sem precedentes de natureza política contra a União. Essa alíquota, ela retira muita receita do estado do Espírito Santo. Tá? O ponto de equilíbrio para que a gente não tenha prejuízo em termos de receita é de 7% a alíquota. Cairíamos de 12% para 7%, que é a situação do estado do Espírito Santo. O senador Blairo Maggi acha que um acordo é difícil porque não existe reforma tributária sem que alguns estados percam receitas. A União diz o seguinte, olha, todos ganham com a reforma tributária, porém as contas que se faz, não, alguns estados perdem. Então precisa ter um fundo de equalização para se fazer essa reforma tributária.